sober affair. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia de Gaia, programa Fator Paranormal. Eu estou aqui contando minha trajetória espiritual e paranormal e nos últimos capítulos estou falando, sabe sobre o quê? Minha participação no reality Os Paranormais, que aconteceu em 2014 no SBT, dentro do programa Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli. Bem, minha experiência, eu estou contando desde o último capítulo a gravação do piloto, né? E eu contei a primeira prova, que foi para acertarmos onde tinha uma moça num porta-malas de um carro preto, e eu acertei o carrinho do lado, né? Aí pontuei. Vocês lembram disso, né? Pontuou! É isso aí. E eu vou contar hoje a gravação, o antes e o depois da gravação da cena do crime. A cena do crime é uma cena que todos conheceram. Foi um crime de fato bárbaro. E por dias, né, muitas pessoas ficaram muito tensas. Mas antes de contar vias de fato, eu quero contar para vocês a minha visão, porque é aquilo que vocês não viram e de fato o piloto não foi para o ar. O piloto serviu somente para venda deste projeto maravilhoso que o SBT comprou. Então, no dia seguinte, né, nós gravamos no sábado, e no dia seguinte, domingo, a van veio me buscar cedinho aqui na minha casa, e eu precisei ir já vedada. Só que eu vou contar uma coisa para vocês. No sábado, eu já fiquei bem, né, com aquela adrenalina bem forte, apesar de não ser um negócio valendo, mas a gente procura fazer as coisas sempre muito bem feitas, porque afinal é o nome da gente, né? É o trabalho, é a experiência, ninguém ali é criança, então ali estava valendo muito sério o nosso trabalho. E eu me recordo que quando eu fui deitar, eu faço minhas preces e eu pedi muita ajuda, muito amparo. E antes de dormir, eles disseram: você amanhã irá vedada, não se desespere, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto que tampe meus ouvidos nem meus olhos. É uma coisa que me dá, eu sou claustrofóbica e assim, eu não gosto de escuro, não gosto de um monte de coisas. E eles já foram me acalmando, pedindo que eu me acalmasse, porque eu iria passar por isto no dia seguinte e que eu tomasse mel, tomasse alguma coisa natural para que eu pudesse ter tranquilidade no dia seguinte. E assim eu fiz, tal, segui as recomendações espirituais e dormi. Daquele jeito, né, gente? Acordei bem mais cedo, me aprontei, porque a gente tinha que já ir preparado. E a van, pontualmente, chegou aqui no horário e eu cumprimentei o motorista aqui mesmo, enquanto eu estava me sentando em frente, ele disse, lá na minha residência no caso, ele me disse assim: sente-se, acomode-se, fique tranquila, coloque essa venda e eu não posso falar com você. Simples assim. Aí tocamos. Eu me lembro que nós passamos num outro local, ele deu a mesma instrução para a pessoa e ele pediu que a pessoa não olhasse para os fundos, que é onde eu estava, né? Ela ficou bem na frente. Daí seguimos e fomos até nós fomos até a produtora para pegar as outras pessoas, todos já vedados, e aí nós seguimos para o local.
Olha, eu sei que aquela van rodou. A gente conversando assim, que não podia conversar, mas o pouco que a gente pôde, a gente fazia piada, né? De que tava dando volta no mesmo quarteirão, que tava passando no mesmo lugar, que você perde totalmente a noção, né? Vocês já ficaram vedados para ver? A gente perde mesmo. Por isso que eu acho que as pessoas que são portadoras desse tipo de necessidade, elas são fantásticas, porque elas desenvolvem outros meios de não ficar tão perturbada, tão desequilibrada, que a gente fica mesmo, não tem jeito. Eu tenho uma cegueira noturna que eu bato em tudo à noite, se eu preciso acordar, então é muito complicado, gente. Enfim, nós paramos num local, porque você nunca vai direto para a cena do crime. Nós tínhamos um local que nós ficávamos, onde nós tínhamos nossas coisinhas para comer, onde nós podíamos maquiar, enfim. E nesse dia tinha um maquiador, né? Que nos ajudou, tinha uma pessoa que passou a nossa roupa. No dia anterior foi no SBT. E nesse dia nós tínhamos o pessoal da equipe da própria produtora, que nos acolheu muito bem, pessoas maravilhosas. A gente foi tão respeitado, mas foi tão bom, tão bom, tão bom. E tava toda a parte de diretoria, todo o pessoal que gravou conosco, o diretor. Então foi assim uma coisa bem bacana mesmo. Enfim, aí nós ficamos na locação. Então ia um, voltava, ficava num outro local. Não vinha mais falar com a gente. Então depois que você fazia a prova, você ficava num outro local. Você não podia nem cruzar com outra pessoa, nem olhar. Eles eram assim, marcação cerrada com a gente mesmo, não havia nenhum tipo de conversa, não havia nenhum tipo de contato. Não havia. Nem neste dia, porque a coisa era séria. E eu me lembro que quando foi a minha vez, quando pisei, eu disse assim, bem, nós estamos numa comunidade. Eu falei alto, estou com medo, eu sinto muito medo, porque eu sei que aqui teve morte, tem muitos tiros, e eu tô sentindo um medo, mas um medo que eu não quero ir para o lugar. Eu não quero. E eu comecei realmente a chorar. Eu estava vedada e também com o fone, né? E eu me lembro que duas pessoas estavam me levando, existiam seguranças em todos os locais, porque nós estávamos mesmo numa comunidade, e à medida que eu ia subindo as escadas, eu ia perdendo minhas forças. Gente, eu fiquei com pavor, mas um pavor. Na verdade, eu sinto que aquilo já era o pavor da vítima, né? E quando eu cheguei, eu já estava chorando. Eu falava, eu não quero, eu tenho medo, eu não quero. E foi me dando assim um acesso, uma angústia, uma depressão. Foi uma coisa assim muito forte mesmo. Eu me lembro que uma das pessoas responsáveis disse: você quer parar? Você não quer fazer? Eu falei: não, eu preciso respirar fundo. Me dê, por favor, alguns minutos. Eu vou fazer a prova, mas eu preciso de alguns minutos para me recuperar, senão eu não vou conseguir fazer. Porque eu estava bem destemperada, eu fiquei em desequilíbrio mesmo, porque eu entrei na energia, porque eu ouvia muitos gritos, eu ouvia tiro, eu ouvia choros. Então eu estava assim bem forte já pro lado de fora. E quando eles me colocaram dentro da casa, eles fecharam a porta. Porque daí você não sabe onde você entrou, você não sabe onde você está dentro de uma casa. E aí a apresentadora estava comigo, ela explicou da prova, e aí eu fui fazer um reconhecimento local do ambiente, de muitas energias. Mas assim, a minha vontade era sair correndo de lá, porque eu sentia cheiro de droga, eu sentia cheiro de álcool, eu via barulhos de tiros, eu ouvia muita energia, eu sentia uma energia muito ruim no local.
E quando eu fui descrever o ambiente e o que ocorreu ali dentro, eu entrei na energia dos moradores atuais, que eram traficantes. Mas eu sabia que ali houve uma morte. Eu disse isto, que foi um cativeiro e que teve uma morte de uma mulher. Isto eu me lembro bem. Mas eu senti energia de criança, e a criança era da nova casa, né, do novo morador, porque não era mais os moradores que tinha acontecido o crime, né, porque a família se mudou depois do crime. E alguns colegas, eles tiveram ali uma presença de espírito muito interessante, eles tiveram bastante argumento também, e foi muito legal. Qual foi a cena do crime? Adivinha? Tiro, moça, assassinato, gritos, choros de mulheres. E aí? Isso tudo eu ouvi. Eu só não entrei exatamente no crime da Eloá, gente, a morte da Eloá, aquela garota, né? Que a amiga foi atingida, mas ela foi alvejada pelo ex-namoradinho. Pois é, foi lá, gente, foi trash, foi bravo. Ali foi bravo pra caramba. Mas eu acertei tudo da nova família, não foi legal? Enfim, mas eu também acertei algumas coisas, mas eu não entrei exatamente no crime que eles desejavam. Falei algumas, pincelei algumas coisas, mas valeu muito a experiência. Mas o pavor foi único. Muito bem. Lembram que eram 3 provas? Então, no próximo capítulo, mais uma prova para vocês. Combinado? E o desfecho do piloto e como nós fomos para as próximas provas ali, finalmente, para gravar os paranormais. Então, até o próximo! Are you going to Scarborough Fair? Parsley